Graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. E juntos nós faremos a leitura da palavra de Deus. Temos que começar esse domingo de forma especial, né? Parabéns para as mamães, parabéns para todas as mães, parabéns para aquelas que não tiveram filhos, mas que são mães, de alguma forma são mães, né? Quero parabenizar a todas que tiveram esse privilégio de ser mãe, de alguma forma ser mãe. Ser mãe é muito bom, é uma dádiva, é um presente. Glória a Deus por isso, né? Então, parabéns, que Deus abençoe todas nós, né? E vamos que vamos, né, gente? Hoje é dia 14 de maio e tá acabando o mês, já estamos chegando no meio do mês, hein, gente? Passa rápido. Mas é isso aí, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de se inscrever. E você que não ativou o sininho, ative o sininho para as notificações. E também, se você ainda não fez comentário, gente, faça um comentário aqui no nosso canal e deixe o seu joinha, o seu legal, o seu like. Nós ficamos muito felizes com a participação de todos, tá bom? Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Então, 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 até o capítulo 16, versículo 23. Certo dia, Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo Israel. Agora ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de Israel e 10.000 homens de Judá. Em seguida, Saul e o exército foram à cidade dos amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus: afastem-se de onde vivem os amalequitas, para que não morram com eles, pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou que era de qualidade inferior. Não foi isso que Deus falou, hein? Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou: então o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam dos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora a seus próprios olhos você se considere insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor o ungiu rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas.
Lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor seu Deus em Gilgal. Deus não falou isso, não pediu isso. Samuel respondeu, presta atenção, hein? O que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. O persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então Saul confessou: sim, pequei, desobedeci às suas instruções e à ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Agora imploro que perdoe meu pecado e volte comigo, para que eu possa adorar ao Senhor. Samuel, porém, respondeu: não voltarei com você. Uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul tentou detê-lo, segurando a barra de seu manto que se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a outro, alguém melhor que você. E aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Saul implorou novamente: sei que pequei, mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades de meu povo e diante de Israel, ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. Por fim, Samuel concordou e voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, rei dos amalequitas. Agag veio cheio de esperança, pois pensou: com certeza a ira deles já passou e eu fui poupado. Mas Samuel disse: assim como sua espada matou os filhos de muitas mães, agora sua mãe ficará sem o filho. E Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Depois Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para a casa de Gibeá, sua cidade. Até o dia que morreu, Samuel não voltou a ver Saul, embora sempre lamentasse o que aconteceu com ele. E o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei de Israel. O Senhor disse a Israel: o Senhor disse a Samuel: você lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este
que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Permita que procuremos um bom músico para tocar a harpa sempre que o espírito o afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e o fará sentir-se melhor. Está bem, respondeu Saul. Encontrem alguém que saiba tocar bem e tragam-no para cá. Um dos servos disse a Saul: um dos filhos de Jessé de Belém sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra e tem bom senso. Também é moço, de boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul enviou mensageiros a Jessé para lhe dizer: envie-me seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Jessé enviou Davi a Saul e com ele mandou um jumento carregado de pão, um cabrito e uma vasilha de couro cheia de vinho. Davi se apresentou a Saul e começou a servi-lo. Saul gostou muito de Davi e o tornou seu escudeiro. Então Saul enviou uma mensagem a Jessé pedindo: deixe que Davi continue a meu serviço, pois estou muito satisfeito com ele. Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa. Saul se sentia melhor e o espírito se retirava dele. João, capítulo 8, de 1 a 20. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram: você faz essas declarações a respeito de si mesmo. Seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: meu testemunho é válido, embora eu mesmo dê, pois eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. E mesmo que o fizesse, meu julgamento seria correto, pois não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. A lei de vocês diz que se 2 pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Eu sou uma testemunha,
e meu Pai que me enviou é a outra. Onde está seu pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu: uma vez que vocês não sabem quem sou, não sabem quem sou eu, não sabem quem é meu pai, não sabem quem é meu pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu pai. Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado a sua hora. Salmo 110, de 1 a 7, Salmo de Davi. O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. O Senhor estenderá seu reino poderoso desde Sião. Você governará seus inimigos quando você for à guerra. Seu povo servirá de livre vontade. Você está envolto em vestes santas, e sua força será renovada a cada dia, como o orvalho da manhã. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita para protegê-lo. Esmagará muitos reis no dia de sua ira. Castigarás as nações e encherás suas terras de cadáveres. Esmagará cabeças por todo o mundo. Ele próprio, contudo, se refrescará em riachos ao longo do caminho. Ele será vitorioso. Provérbios 15, de 8 a 10. Os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas orações dos justos. Os caminhos dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele ama aquele que busca justiça. Quem abandona o caminho correto sofrerá disciplina severa. Quem odeia a repreensão morrerá. Encerramos mais um dia a nossa leitura e vamos que vamos! Hoje é dia de ir à casa do Senhor. Não deixem de estar presente ali, prestando culto ao nosso grande Deus. Deus abençoe a todos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento em nome de Jesus. Amém? Deus é justo e bom. Vamos?